Olá, pessoal. Como eu falei para vocês, eu ia gravar uma aula explicando cada um dos sinais daqueles slides que eu mandei para vocês. Então, vamos lá. O primeiro slide que eu mandei foi o slide falando sobre matrizes, certo? Então, olha, toda matriz ela é colocada entre colchetes. Então, o sinal genérico para qualquer matriz é esse aqui, ó, o desenho de dois colchetes, certo? A matriz ela pode ter um número infinito de linhas e um número infinito de colunas. Como vocês podem ver aqui, olha, eu coloquei n linhas e aqui eu coloquei m colunas, porque pode ser um número ilimitado. Quando você tem uma matriz como essa daqui, olha, uma matriz quadrada, que o número de linhas é igual ao número de colunas, você vai fazer o sinal, olha, nesse caso dessa matriz, eu tenho 3 linhas e 3 colunas, então faço o sinal de 3 linhas dessa forma e de 3 colunas. Nessa matriz retangular, que o número de linhas é diferente do número de colunas, mais uma vez, ó, eu faço o sinal da matriz, faço o sinal de 2 linhas e de 3 colunas, certo? Então, o sinal de matriz genérica é só esse colchete, que pode ser para qualquer matriz. E quando você conhece o número de linhas e o número de colunas, é interessante que você faça para ficar visualmente mais correto para o aluno. Então, ó, sinal de linha é esse e o sinal da coluna é esse. Quando você vai somar matrizes, então, olha, você faz o sinal de uma matriz genérica e faz o sinal de soma, certo? A soma de matriz, ela envolve a soma dos termos que são homólogos, ou seja, os termos que estão ocupando a mesma posição nas matrizes. Por exemplo, aqui o número 2, ele ocupa a mesma posição do número 5, né? Primeira linha e primeira coluna. Então, eu vou somar 2 mais 5. O número 4, ele ocupa a mesma posição do número 7, ou seja, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, eu vou somar o 4 mais 7. E a soma desses termos homólogos, elas vão gerar o elemento resultante também na posição homóloga a eles. Ou seja, quando eu somo o termo da primeira linha e da primeira coluna da primeira matriz com o termo da primeira linha e da primeira coluna da segunda matriz, o resultado ele vai ter que estar na primeira linha e na primeira coluna da outra matriz, certo? Na subtração das matrizes, a mesma coisa, ó, sinal genérico de matriz e o sinal de subtração. Pode ser feito assim, pode ser feito assim, certo? E assim como na soma, a subtração de matriz ela também ocorre com os termos homólogos. Olha, o 2 na primeira linha e na primeira coluna, ele é homólogo do 5 na segunda matriz, que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu vou fazer 2 menos 5 nessa ordem. Primeiro o termo da primeira matriz e depois o termo da segunda matriz. O 4, ele é homólogo do 7. Então, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, vai ser 4 menos 7, também nessa ordem. O 3 é homólogo do 9. Então, está na segunda linha e na primeira coluna. Então, vou colocar lá na segunda linha e na primeira coluna, 3 menos 9. E como eu falei, o resultado dele também, cada posição é homóloga aos termos que geraram esse resultado. Na multiplicação de matrizes, é um pouco diferente, porque a multiplicação ela não ocorre com os termos homólogos, certo? Então, você vai fazer o sinal de matriz, vai fazer o sinal de linha e vai fazer o sinal de coluna. Por quê? Na multiplicação de matrizes, a gente multiplica a linha por a coluna, ou seja, a primeira linha vai multiplicar a segunda coluna, a primeira coluna e a segunda coluna. A segunda linha, ela também vai multiplicar a primeira coluna e a segunda coluna. E como é que isso acontece? Olha só, eu vou pegar aqui o mouse. Vê só, na primeira linha eu tenho o termo menos 1 e 3. E na primeira coluna eu tenho 1 e 3. Então, na ordem em que eles aparecem, eu vou tomar o menos 1 como primeiro termo e o 3 como segundo termo. Na coluna, eu tenho 1 e 3, então ó, o 1 aparece primeiro, o 3 aparece depois. Então, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 3. Então, eu multiplico o primeiro termo com o primeiro termo e segundo termo com o segundo termo. Então, vai ser menos 1 vezes 1 e 3 vezes 3. Como eu multipliquei primeira linha e primeira coluna,
eu vou ter o termo A1, 1, ou seja, é o termo da primeira linha e da primeira coluna. Essa posição, ela vai ficar aqui, ó, no primeiro termo, primeira linha e primeira coluna. Por quê? Na multiplicação, o termo ele vai herdar a posição da linha e depois da coluna. Então, primeiro você coloca a posição da linha e depois a da coluna. Multiplicou primeira linha com primeira coluna, então vai ser o termo A1. No caso aqui, olha, se eu pegasse essa linha aqui, que tem o 4 e o 2, e eu multiplicasse com a coluna, que tem o 2 e o 4, olha, eu estou multiplicando os termos da segunda linha com os termos da segunda coluna. Então, teria o termo A2, 2. Por quê? Como eu falei, ele herda primeiro o termo da linha e depois o termo da coluna. Isso vai gerar a posição dele. Então, cada linha multiplica uma coluna, ou seja, dá uma outra matriz. Então, a primeira linha vai multiplicar a primeira coluna e a segunda coluna. Segunda linha vai multiplicar a primeira coluna e a segunda coluna, certo? E a posição dos termos ela vai ser dada herdando o número da linha e o número da coluna da segunda matriz. Então, primeira matriz dá o número da linha, segunda matriz dá o número da coluna, certo? E quando você faz essa multiplicação, cada termo ele não vai gerar um novo termo. Por exemplo, se eu multiplicar aqui menos 1 vezes 1, eu ainda não vou ter o resultado. Eu vou ter que somar esse resultado ao produto ainda de 3 vezes 3, ou seja, menos 1 vezes 1 e depois 3 vezes 3. O produto da linha, certo? Pela coluna, ele vai ser somado para que você possa ter o resultado, ok? Em cada um desses casos. No caso do determinante, toda matriz ela é gerada segundo uma regra. E o determinante ela é uma forma de você ver se a regra que gerou essa matriz ela é válida. Além disso, o determinante ele tem uma praticidade na resolução de sistemas lineares. Existe uma coisa chamada regra de Sarri, que você calcula determinantes de matrizes 3 por 3, que é utilizada para que você possa calcular o resultado de sistemas lineares que têm 3 variáveis. Então, o sinal de determinante é assim, porque toda vez que uma matriz ela não está escrita em colchetes, ela está escrita entre dois traços, indica que você vai ter que calcular o determinante dessa matriz. E na regra de Sarri, você vai ter as diagonais principais, que serão positivas, e você vai ter as diagonais secundárias, que serão negativas. Como assim? Vamos lá. A minha matriz aqui é só essa parte que está de azul. O 2, 4, 3, 1, 3 e 0, 4, 5 e 2, pelas colunas, certo? A regra de Sarri ela implica que você vai repetir a primeira e segunda coluna. Você repete, certo? Ao lado da matriz. Quando você faz isso, note que você vai ter aí agora, ó, 3 diagonais nessa direção, que são as diagonais principais, que serão as positivas, e 3 diagonais secundárias, que vão ser as diagonais negativas. O resultado determinante ele é dado pelo produto, ou seja, a multiplicação dessas diagonais, certo? Todos eles somados, ou seja, você vai somar o produto de todas as diagonais. Lembrando que as diagonais principais vai ser positiva e as diagonais secundárias vão ser negativas. Olha, a primeira diagonal principal que a gente tem aqui é o 2, 3, 2. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. A segunda diagonal principal é 1, 5 e 3. Então, 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 3 dá 15. Na terceira diagonal, a gente tem o número 0, e a gente sabe que 0 é elemento neutro da multiplicação. Então, nem é necessário multiplicar, vai dar 0. E note que em todos eles eu coloquei um sinal de positivo. Porque, como eu falei, diagonal principal, a gente acrescenta o sinal de positivo. Nas secundárias, olha, a primeira diagonal secundária que eu tenho é 4, 3, 3. Então, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36. E eu coloquei o sinal de negativo. A segunda diagonal é 2, 5 e 0. Apareceu 0, elemento neutro, né? Já vai dar 0. E a terceira diagonal é 1, 4 e 2. Então, 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 2 dá
8. E acrescenta o sinal de negativo. Ao final, a gente soma tudo e vai ter o resultado do determinante, ok? Bem, pessoal, com isso a gente encerra essa aula. Espero que vocês tenham gostado.